Bom dia, mais um dia. Seja muito bem-vindo a mais um encontro da nossa rotina de formação espiritual. Todos os dias às 6 da manhã, a gente está aqui começando o nosso dia com a palavra do Eterno para alinhar a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões na palavra de Deus. Porque quem começa o dia com o Criador, tem Ele por perto o dia todo. Finalizando essa parte, que a gente está falando nos últimos dias sobre fruto do Espírito, existe um fruto que define todos os demais que a gente já falou aqui nos últimos dias. Você sabe qual é? Coloca aí nos comentários. Depois a gente vai corrigir. É o domínio próprio. E é aqui que está o problema. Por quê? Muitas pessoas sabem o que é certo, sabem o que deve fazer, mas não conseguem fazer. Preste atenção nisso. Agora é hora da gente focar no aprendizado aqui. Então, a maioria das pessoas sabe o que é certo, sabe o que é certo, mas não conseguem fazer. Sabe que tem que orar, mas não ora. Sabe que precisa se controlar em certas situações, mas reage. Sabe que precisa mudar alguns comportamentos, alguns hábitos, mas continuam repetindo os mesmos padrões. E aí que tá. Isso não é falta de conhecimento. Conhecimento você já tem. Você já ouviu falar sobre isso, você já foi corrigido com isso, você já foi confrontado com isso, você já aprendeu que isso não pode se repetir, não pode se fazer. Então não é falta de conhecimento. É falta de domínio. Em Gálatas 5:22, que é o texto base desses últimos dias, a gente está aprofundando nele, principalmente nesse versículo que diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o texto que a gente está meditando nos últimos dias. Mas aí quando a gente vai para Provérbios 25:28, o que ele fala? Como uma cidade derrubada, imagina uma cidade que foi derrubada, foi destruída. Como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Assim é um homem que não pode conter a sua raiva, a sua ira, os seus pensamentos. Esse versículo, esse texto de Provérbios, ele é muito forte. Ele diz, resumidamente, tudo que a gente tem estudado nos últimos dias. Uma cidade sem muros está vulnerável. Qualquer coisa entra, qualquer coisa invade. E a Bíblia diz que assim é a pessoa sem o domínio próprio, sem controle. O que acontece com a pessoa que não tem controle em certas decisões? A emoção domina, o impulso governa, o ambiente que ela vive e as pessoas ao redor dela influencia. E domínio próprio, ele é construído através de muros internos. É decidir o que entra. Você que decide o que vai entrar. Você que decide o que vai sair. Você que decide como reagir. Então existe sim a questão do conhecimento, que é o que a gente está estudando todos os dias aqui nos devocionais e aprofundando nas aulas do curso de teologia, para que a gente entenda o quê? Conhecimento tem que ter a prática. Você não pode só se encher de conhecimento e não praticar nunca. Porque senão como que você vai desenvolver? Como que você vai ganhar maturidade espiritual? Como que você vai ter discernimento para entender se o que está acontecendo na sua vida é de Deus ou não é? É espiritual ou é emocional? Por isso que todos os dias eu estou aqui trazendo textos, conteúdos, temas, para que a gente aprenda,
tenha o conhecimento, mas também saiba aplicar ele no dia a dia. E se a gente for olhar sobre esse domínio próprio, isso aparece todos os dias no nosso cotidiano. É muito comum. Você pega o celular sem perceber, fica ali horas e horas rolando o feed. Você come sem controle, fala sem pensar, reage com as pessoas através do impulso, procrastina no que tem que fazer e depois se pergunta: por que a minha vida não muda? Por que Deus não me responde? Por que eu não consigo evoluir espiritualmente? Eu não consigo evoluir profissionalmente? Por que eu não consigo ser um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor? Comece a prestar atenção nos detalhes. Preste atenção em como você está levando a sua vida. Preste atenção em como é a sua rotina, o seu dia a dia. O que você faz ao acordar, o que você faz durante o dia, o que você faz à noite, o que você come, o que você lê, com quem você anda, o que você deixa entrar. O que está construindo dentro de você argumentos. Quem você assenta, com quem você se assenta, aonde você se assenta. Salmos 1:1. Tudo isso influencia em quem somos. Tudo isso vai influenciar no seu futuro, nos seus resultados. Entende que tudo isso aqui que a gente está estudando, claro que o principal objetivo é desenvolver a nossa vida espiritual, mas impacta em tudo. Impacta nas finanças, nos relacionamentos, nos casamentos, na família, na empresa, nos negócios, na casa, nos estudos, na sua profissão, no seu futuro. Então a Bíblia parece que é só um livro espiritual, mas ela é um manual de vida. E claro que eu acredito muito nisso, até como terapeuta eu posso confirmar isso, que o núcleo de tudo que nós nos desenvolvemos, o núcleo, a base de tudo que traz aquilo que a gente deseja está no espiritual, na parte espiritual, na nossa alma. E as demais coisas, elas são acrescentadas. Até o nosso Messias falou isso. E aí você se pergunta, mas tá, por que a minha vida não muda? Por que as coisas continuam do jeito que tá? Eu me esforço, eu tento, eu faço e parece que eu tô andando em círculo, parece que eu tô preso no deserto igual os hebreus. Mas aqui está a verdade. Sem domínio próprio, não existe transformação. Você pode saber muito, ter muito conhecimento, ter feito vários cursos, mas não aplica. Pode querer mudar, mas não consegue sustentar a mudança nem um dia. E mais profundo ainda, toda vez que você cede ao impulso, você se enfraquece mais. Mas toda vez que você se controla, você começa a se fortalecer. O domínio próprio, ele é construído. O domínio próprio você se constrói através de si mesmo, no seu dia a dia. São demandas que você percebe que se você ceder a elas, vai te prejudicar. E aí o domínio próprio te faz continuar caminhando sem ceder aquilo ali. Então surge a pergunta, como que a gente desenvolve o domínio próprio? Aí a gente vai ler em Tito 2, versículo 11 e 12. Porque a graça do Eterno se há manifestado, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, os nossos desejos, as nossas vontades, renunciando a isso, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piedosamente. Percebe isso? A graça não é só perdão. Ela não acontece uma vez só. Ela nos ensina, e essa palavra nos ensina isso,
a dizer não, a renunciar. Ensina a viver com controle. Aí a gente volta em Provérbios 16, 32, que está escrito: melhor é o longânimo, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A gente já trouxe esse texto aqui há alguns dias, e ele tem trazido para nós essa revelação do que é melhor para a nossa vida. É melhor dominar a si mesmo do que ceder aos nossos desejos carnais, às nossas vontades, que muitas vezes está atrelado a vícios. Eu sei que existem vícios que são difíceis, complicados. Eu falo isso porque eu trato pessoas com vício, eu ajudo pessoas, eu tenho grupos. E o vício, na maioria das vezes, ele é substituído por outro. Nossa, como assim? Eu vou sair do cigarro e cair na bebida? Não, não é assim. Você pode viciar em fazer atividade física, viciar em leitura, viciar em fazer cursos para desenvolver alguma área da sua vida que você vê que está ruim, que precisa desenvolver. Você começa a trocar uma atividade por outra. É uma técnica que eu tenho utilizado e tem ajudado muito. Agora, o dominar a si mesmo, eu tenho percebido em terapia que você só consegue se dominar quando você se autoconhece. Quando você sabe quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, que na verdade eu não chamo de pontos fracos, eu chamo de pontos de melhoria, pontos que a gente tem que observar mais. Os fortes são os que a gente consegue ter uma clareza maior. Você tem que estar com ele mais evidente. São esses pontos que você vai usar para que, quando você tem uma queda, um risco de ceder em algo que vai te fazer mal, é essa parte forte que vai te auxiliar. Mas você tem que entender também. O que é que te faz ceder a algo, ou a coisas, ou a pessoas que te faz mal? Você vai listar isso. Quando a gente tem clareza disso tudo, a gente entende que nós temos que nos afastar de pessoas, nós temos que encerrar relações, nós temos que entender quais são os comportamentos e hábitos que a gente vai tomar daqui para frente para que a gente melhore e caminhe sempre olhando para o eterno, sempre olhando para o alto. E na maioria das vezes vão ficar para trás pessoas, infelizmente. Amizades ruins, ambientes ruins, hábitos ruins. Só que tudo depende do nosso próprio esforço. Nós temos que identificar e temos que entrar em ação quebrando tudo isso. Então você tem que aprender a dominar a si mesmo. Dominar a si mesmo é maior do que dominar qualquer situação externa. Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Você não vence o impulso tentando lutar contra ele. Você identificou pessoas, locais, hábitos, comportamentos, palavras que são carnais, que estão te derrubando, que estão te enfraquecendo, que estão te sugando energia, que estão te fazendo mal. Como que você vence? Você vence substituindo, alimentando o espírito, mudando hábitos, mudando o ambiente, mudando a rotina. Domínio próprio não é resistência momentânea, só agora aqui. É uma construção diária.
Você desenvolve quando cria limites claros, interrompe padrões automáticos que muitas vezes são tão automáticos que a gente não percebe. Por isso que você tem que parar, analisar. Talvez você tenha vontade, eu vejo muito isso aqui no curso de teologia, pessoas que querem estudar todos os dias um pouquinho das aulas que eu ministro dentro do curso. E eu vejo comentários como: nossa, essa semana eu não consegui estudar, não consegui ver aula, não consegui ver conteúdo algum. E a gente tem demandas, rotinas, trabalho no dia todo. Se a gente for olhar, a gente tem um dia cheio. Você que tem que analisar a sua rotina para encaixar a sua oração, a sua leitura bíblica, os estudos que você quer fazer. Se você se organizar e planejar, você consegue identificar aonde você está procrastinando, aonde você está errando, aonde está sugando o seu tempo, a sua energia. É isso que você tem que identificar e determinar na sua vida o seu tempo de estudo, principalmente o seu tempo de devocional com o Eterno. Por isso que eu já faço logo cedo, porque quando você já faz cedo, você não começou a fazer nada. Quanto mais cedo, o seu telefone não vai tocar, ninguém vai te chamar, ninguém está esperando, os clientes estão ainda dormindo, o mundo está dormindo. Eu começo o meu 4h30 da manhã, porque eu faço, além do devocional, minha rotina de oração, eu tenho uma parte onde eu estudo um pouco mais alguns assuntos, alguns temas, e faço as minhas autoanálises, minha parte terapêutica eu faço comigo também. Então eu tenho algumas práticas comigo, pessoal ali, tudo voltado para o desenvolvimento pessoal, espiritual, relacional. Porque se a gente for analisar, no meu caso, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou filho, eu tenho vários papéis. Eu sou terapeuta, eu sou professor, eu tenho a minha empresa para administrar. Então eu tenho vários papéis, eu não sou só o Gerdeon. O Gerdeon, ele é ele só quando eu estou com o Eterno. Ali eu sou o servo de Deus. Ali eu sou o carente do Eterno. E é ali que eu ganho direcionamento para que todos esses papéis eles venham ser executados conforme a palavra do Eterno. A mesma coisa eu faço nas áreas da minha vida. Eu vou analisando qual área que está ruim, qual área que não está desenvolvendo, qual área que está estagnado, qual área que eu estou prejudicado, falhando. E aí eu trago essa área, vou buscar conhecimento, compro livros, vou ver pessoas que possam me orientar, me ajudar a desenvolver aquela área ali. Então você vai se desenvolvendo. Só que você tem que ter essa percepção de você entender, olhar para você, para os seus resultados, para onde você quer chegar, e identificar o que é que está te prejudicando. É o excesso de celular? É o excesso de dormir? É o excesso de tarefas? Você tem que ver aonde você está perdendo tempo, aonde o seu tempo está sendo mal aproveitado. Isso também é domínio próprio, é dominar o tempo. Então todo esse controle, todas essas demandas, toda a sua organização é você que tem que fazer. Ninguém vai fazer isso por você. Você é aquele que tem que parar, pensar, analisar tudo e ajustar. Então a reflexão que eu quero deixar aqui para você hoje, na verdade uma pergunta é: você governa a sua vida ou seus impulsos estão governando? O governo da tua vida está nas tuas mãos ou está nos impulsos, no inconsciente?
Esses são detalhes que você tem que observar para você corrigir. E você vai ler no final aqui, depois que a gente finalizar, você vai ler o livro de Tito, o capítulo 2. Observe ali um ensino sobre domínio que está escrito ali. Observa, leia, medite durante esse dia e aplique. Aplique no seu dia. Você vai ver que hoje vai ser totalmente diferente. Por isso que cada dia eu trago um ensino diferente, uma meditação diferente, para que a gente tenha conhecimentos diários. Para que a gente vai se preenchendo cada dia com um conhecimento novo, mais aplicado. Tá bom? Eterno, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de estar lendo a tua palavra, ouvindo, ganhando conhecimento para aplicar na minha vida, para entender, controlar, melhorar, ajudar ao próximo. Muito obrigado pela tua misericórdia de mais um dia poder acordar, poder enxergar, poder ouvir, poder falar, poder andar, caminhar, comer, poder ter essa liberdade. Continue nos abençoando, nos fortalecendo, prosperando em nossas vidas, nos orientando e trazendo, através da tua palavra todos os dias, confronto, para que a gente identifique aquilo que não faz parte da tua vontade e para que a gente saiba ajustar, melhorar, para que a gente não venha, através das nossas ações, acumular pecados e nos afastar de ti. Pela tua misericórdia, venha nos dar discernimento, para que a gente venha identificar até aquilo que está em oculto, para que seja limpo e a gente seja livre para adorar e exaltar apenas a ti, Adonai, que é o único Deus vivo e fiel. Obrigado por essa oportunidade, em nome do nosso Messias. Amém. Que o Eterno possa continuar abençoando o seu dia, o seu trabalho, a sua caminhada. Você que está indo trabalhar, você que está voltando do trabalho, você que vai estudar, você que vai ficar em casa. Que o seu dia seja um dia repleto de bênçãos. Continue meditando na palavra. Use essa meditação. Tito 2. Leia, aplique, entenda. Depois não deixe, tá? Não deixe. Não esqueça de colocar aqui embaixo do seu vídeo, desse vídeo aqui, o seu comentário sobre esse ensino, sobre essa semana que a gente falou sobre fruto. A gente vai começar a falar de outros assuntos. Todos os dias é um assunto diferente, com o objetivo de desenvolver a nossa maturidade espiritual. E pela misericórdia do Eterno, a gente entender claramente o que está escrito na palavra para aplicar na nossa vida. Por isso que chama teologia prática. Que o Eterno te abençoe e amanhã, às 6 da manhã, se assim Ele permitir, estaremos de volta por aqui.